Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica, hoje domingo, saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É Deus quem me ajuda, é o Senhor quem defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Conferir? Salmo 53, versículo 6.8. E hoje na Eucaristia, vamos fazer essa experiência da bondade e da justiça de Deus na nossa vida. Ele que é paciente, misericordioso conosco. Ele, Jesus, vem em nosso auxílio com seu Espírito, para que o joio existente em nosso interior e à nossa volta não nos desanime do anúncio do seu reino. Portanto, hoje celebremos agradecidos ao Senhor que é bom e clemente, ao Senhor que é fiel. Diante de Deus vamos pedir perdão. Em que tenho errado? Qual é a causa, muitas vezes, de minha queda? Onde tenho cedido às tentações? Tenho buscado a ajuda de Deus quando eu erro? Peçamos perdão. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. E com esse espírito de acolhimento a Jesus presente no pão e na palavra, façamos nosso ato de amor a Deus perguntando sempre: tenho servido e amado a Deus verdadeiramente? De que modo? Realizando a sua vontade. Só desse modo podemos dizer que somos agradecidos a Ele, obedecendo a seus preceitos e suas leis. Amando a Deus na pessoa do meu irmão, amo a Deus na pessoa do meu irmão, no meu agir, ou só no meu falar? Façamos nosso ato de amor a Deus, considerando esse dom precioso que precisamos ter, o dom de amar. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Rito da Palavra. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13.16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas
e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder. E nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento, no entanto, dominando a tua própria força. Julgas com clemência e nos governas com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 85. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Reze comigo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor o vosso certo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita.
E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que todas as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão da palavra. Na primeira leitura do livro da sabedoria, belíssima leitura, não foi verdade? Capítulo 12, versículo 13, ponto 16 a 19, a gente vai ver o autor dizendo: não há além de ti outro Deus que cuide de todas as coisas. E se de fato Deus cuida de todas as coisas, por que muitas vezes o nosso coração se desespera diante das situações? Muitas vezes, não é verdade? Nosso Deus é o Deus que cuida de todas as coisas. Essa é a força da sabedoria que deve estar dentro de nós, para que nos momentos que passarmos as dificuldades, não desesperemos, lembremos sempre dessa frase: Deus cuida de todas as coisas. A força de Deus é o princípio de sua justiça. Deus tem o domínio sobre toda a criação, sobre toda a situação. Não tema, tenha coragem. Deus é e basta, como dizia São Francisco de Assis, Deus é e basta para com as nossas necessidades, diante das nossas necessidades. Deus mostra a sua força a quem não crê até, para que eles entendam a perfeição do seu poder. Deus mostra a sua força a quem não crê, para que conheça a perfeição do seu amor. Quão grande amor e consideração Deus tem para com cada um de nós. Mesmo quando as multidões de nossos pecados ultrapassam a medida, Deus está e estará sempre ao nosso lado, nunca nos abandonará, estará ao nosso alcance para fazer até uso do seu poder em nós. Assim procedendo, Deus nos ensina quão confortável é confiar nele, quão confortável é ter esperança no seu amor.
conhecer o seu amor a partir do perdão que Ele nos concede. Por isso, no Salmo responsorial, no Salmo 85, nós cantamos, o que nós cantamos? Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vamos cantar de novo esse refrão, lembrando da sua bondade. Ó Senhor, vós sois bons, sois clemente e fiel, de fato. O Senhor é bom, o Senhor é clemente. Deus é perdão para quem o invoca, como diz o Salmo. Deus escuta a nossa prece, Deus escuta o lamento da nossa oração. O Senhor é bom, o Senhor é clemente, o Senhor é fiel. Vós somente, Senhor, sois Deus e Senhor. E o salmista vai terminar até dizendo: tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Deus é fiel e Ele espera de nós também essa confiança no seu amor. E na segunda leitura, leitura da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, uma belíssima leitura, versículos 26 a 27, Paulo vai até dizer: o Espírito Santo vem em socorro da nossa fraqueza. O Espírito Santo de Deus vem em socorro da nossa fraqueza. Se não sabemos o que pedir, se não sabemos nem como pedir, é o próprio Espírito que vai interceder em nosso favor, como Paulo diz. Ele vai interceder com gemidos inefáveis. O Espírito Santo vai penetrar o íntimo dos nossos corações, até para saber qual a graça que necessitamos antes de o pedir. O Espírito Santo intercede por nós, pois o Espírito Santo conhece a vontade de Deus e agirá conforme essa vontade de nós, a vontade de Deus. Que o Espírito Santo interceda sempre em nosso favor. Se a nossa situação não condiz com os nossos pedidos, tenhamos essa confiança em Deus. Deus cuida de todas as coisas, como diz o livro da sabedoria. Se Deus cuida de todas as coisas, confiemos a ação do Espírito Santo nos nossos pedidos para que Ele interceda por nós, pois Deus agirá conforme aquilo que necessitamos mais. E é necessário para isso o quê? Que sejamos um povo orante também. Um povo que não ora, logo abandona a fé católica, na verdade, e ainda bota a culpa na igreja, dizendo: a minha igreja não me deu isso, não me deu aquilo. Se nem na Eucaristia e nem nos sacramentos participamos, como haveremos de colocar na ação do Espírito Santo a nossa vida? Por isso, no Evangelho de Mateus, também capítulo 13, versículos 24 a 43, Jesus vai dizer à multidão: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente. E devo me perguntar, logo a princípio, eu tenho sido semeador de boa semente? Muitas vezes a tristeza penetra no nosso coração. Por quê? Por conta que o salário, como diz Paulo, o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. E a característica da morte é isso, a tristeza, o desânimo. Tudo vai entrando no nosso coração com o pecado. Mas a parábola do joio e do trigo vai colocar em evidência também o amor de Deus, que se manifesta no quê? Se manifesta na paciência. A parábola de Deus põe em evidência o quanto Deus nos ama. Por isso Deus se mostra o quê? Longânime diante de nossas fraquezas. Deus sabe que o homem é fraco. Nós somos fracos, não é verdade? Sabe até quando vamos errar, Ele sabe. Deus sabe que somos pecadores. Por isso, Ele se compadece de nossas fraquezas. Ele se compadece de nós seres fracos, de sermos fracos. Convém lembrar que o bem e o mal são sementes que plantamos. Não esperemos uma boa colheita do mal que plantamos. Aliás, não existe colheita do mal, não é verdade? O mal se chama o quê? No Evangelho? Joio. Não serve para nada, somente para atrapalhar a boa plantação. Tenhamos cuidado para que o joio não cresça junto de nossa plantação boa, que é o trigo. Deus semeia o trigo no nosso coração,
mas muitas vezes nós estamos mergulhados nessa intuição sempre de fazer o mal, de plantar o mal e de recebermos o salário do pecado, que é a morte. Nossa missão é o quê? Extirpar o mal, extirpar o mal. E devo me perguntar, eu tenho extirpado o mal que quer alojar-se em meu coração? Ou sou mais um desses a me compactuar com o mal? Tenhamos cuidado. O bem e o mal. Deus espera o resultado de nossa colheita. Deus espera pacientemente a conversão dos que praticam iniquidade. Deus dará o devido salário a cada um. Ao que praticou o bem receberá o quê? A coroa da vida eterna. Ao que praticou o mal, o fogo eterno. Portanto, tenhamos cuidado diante das escolhas que fazemos. Sejamos fortes diante das tentações, diante dos obstáculos. O reino de Deus é para aqueles que praticam bem. Como Jesus disse, é como um homem que plantou boa semente. Mas não podem desanimar aqueles que também caem. Temos o perdão de Deus, é verdade. A parábola da semente de mostarda e a do fermento vem nos confortar quanto a isso. Importante é fazer o bem. Não se pode inutilizar a semente. Não se pode deixar o fermento estragar. Vamos nos animar, é isso que quer dizer. O fermento é aquele que faz crescer a massa, nos anima. É o Espírito Santo que vem em nós, agir em nós, que não deixa o pecado murchar a nossa massa. Portanto, como essa semente de mostarda, o Espírito vem revigorar-nos para nos tornar essa árvore grande, frutífera, que vai dar até ninho aos passarinhos. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria. Cada Ave Maria que nós rezamos com a súplica da chama de amor do Imaculado Coração de Maria, nós vamos cegar o maligno. Como vamos vencer o inimigo? Cegando. Vamos manter a colheita do bem, que é o trigo no nosso coração, cegando aquele que faz a semeadura do mal em nós, que é o inimigo. Como Jesus disse, o inimigo vem fazer a semeadura do joio em nós, e nós vamos extirpar esse mal rezando o rosário da chama de amor do Imaculado Coração de Maria, porque cada 3 Ave Marias assim rezadas também, nós libertamos uma alma do purgatório. Nós rezamos e fazemos caridades com as almas necessitadas do Santo Purgatório. E vamos rezar também as laudes. As laudes é o complemento, ela faz parte do corpo litúrgico. Quem reza se salva, quem não reza se condena, e os salmos, os hinos, os cânticos vão fazer a parte da ação do Espírito Santo em nós, porque pelos salmos, pelo louvor a Deus, o Espírito Santo vem agir em nós também, porque é assim que o Espírito se manifesta, quando nós louvamos a Deus. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, Jesus misericordioso, eu confio em vós, salve Lírio Branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.